Olá, sejam todos bem-vindos ao canal FEB, Fale e Escreva Bem, Redação e Expressividade. Nós estamos começando agora a dica 131. Vamos falar de colocação pronominal, vírgulas, expressividade, enfim. Como nós já comentamos, desde a dica 124, estamos usando abaixo-assinados para dialogarmos, para conversarmos sobre acertos e equívocos gramaticais. E encerramos na última dica, a 130, encerramos análise textual do abaixo-assinado da cidade de Maceió contra Braskem. Iniciamos agora nessa dica 131, um novo abaixo-assinado. Trata-se de uma busca incansável da nutricionista Cláudia Colamarco Ferreira. Seria bastante interessante que todos vocês apoiassem essa causa. Durante o vídeo, deixamos o link do abaixo-assinado. Obrigado por estarem presentes. Vamos às dicas, então. Sempre dizemos nos encontros das turmas do curso FEB que redigir não é nada parecido com mamão com açúcar, mas também não é bicho de 7 cabeças. Redigir é mesmo prazeroso quando alguns detalhes são analisados por meio de lógica. Note, analisados, não memorizados. Ouça o trecho a seguir. Impressiona como o bolsonarismo não encontra o seu próprio caminho na oposição. Primeiro tentou emular a CPI da pandemia, criando uma série de comissões. Não prosperou como esperavam. Agora, emulam uma disputa pelo 7 de setembro que sequer foi convocado. Resultado? O termo sequer é advérbio. É, em suma, sinônimo de pelo menos ou ao menos. Por lógica gramatical, esses sentidos têm caráter de negação. Contudo, o termo em si, sequer, não tem força sozinho para negar algo. Portanto, precisa estar acompanhado sempre de algum verbete com essa força. Aproveitando a mesma imagem, precisamos destacar que a vírgula não deveria ser usada neste trecho. Afinal, a emulação da CPI foi feita justamente criando uma série de comissões. Portanto, a vírgula é dispensável. Certas construções frásicas causam algum desconforto percepcional no leitor. Parecem normais, sem equívocos, sem erros de pontuação. Ainda assim, algo não se encaixa, algo incomoda. Uma ideia parece não estar ligada a outra. A imagem provém de site de Portugal, razão pela qual o termo comitê está grafado com acento agudo. A revelação foi feita perante o Comitê de Armamento do Senado dos Estados Unidos por Sean Kirkpatrick, diretor do Gabinete de Resolução de Anomalias de todo tipo do Departamento de Defesa. Afirmou que as Forças Armadas norte-americanas estão atualmente a investigar 650 avistamentos. Temos aqui um ser agente, ou seja, um elemento capaz de produzir uma ação. Revelação, comitê, Senado não atuam, não agem, pelo menos não nesse contexto. O verbo que indica a ação do agente é afirmar. Contudo, observe que o verbo está solto na mensagem, sem termo conectivo com agente. Veja algumas opções para conectar os dois elementos. Como se sabe, há muito mais chances de haver equívocos gramaticais em textos falados que em textos escritos. Ao escrever, pode-se corrigir. Ao falar, o deslize é incorrigível. Este vídeo trata de animais que ajudaram humanos em algum momento. Neste trecho, o narrador descreve como golfinhos se uniram para afastar um tubarão-martelo de um nadador. Ouça. Os golfinhos
Ficaram durante alguns minutos cercando o predador até que o tubarão finalmente fosse embora. O pesquisador teve a certeza absoluta que os animais o salvou propositalmente. Isso porque eles o equívoco na concordância entre o sujeito, os animais e o verbo salvar é evidente, é crasso. Mas há outros deslizes no período. O artigo A é dispensável. Certeza requer preposição. Veja como o período deve ser construído. Mais adiante, no mesmo vídeo, o narrador mostra que um pequeno elefante salva uma garotinha de terrível tsunami. Ela brincava sobre o dorso do animal que, pressentindo a tragédia, levou-a para longe. Ouça o que diz o narrador. E a maioria queria estar no lugar daquela menina. No final, a garotinha estava bem e a salva. A expressão a salvo tem função de advérbio de modo. Como se sabe, advérbios são invariáveis. A grafia e a narração estão, então, equivocadas. Uma observação importante, como sempre dizemos, analistas de redação do Enem, de vestibulares e em seleção de vaga de emprego estão atentos a detalhes. A palavra final tem sido usada como substantivo, entretanto, ainda é considerada adjetivo. O ideal no contexto desta narração é usar o termo fim. O site Migalhas é contemplado com certa constância na seção Acertos de nosso canal. Não para menos, pois a excelência gramatical de seus textos é admirável. Ouça. Não é humano punir. Uma mulher que sofre de dores crônicas conseguiu na justiça salvo-conduto para plantar maconha para fins medicinais. Vamos punir uma pessoa que chega ao ponto de ir a uma boca de fumo comprar erva para aplacar a dor? Não é justo, não é humano, não é jurídico, disse o juiz de direito Aldemar Sternad, relator designado. HC foi concedido pela 4ª Turma Recursal do JEC do Paraná. Assista a sensível trecho de julgamento. A grafia de justiça, em maiúscula, diferencia a referência à instituição da referência a termo usado no dia a dia. Note que o termo HC, habeas corpus, não está acompanhado de artigo, pois o contexto não especifica o tipo, as características do documento, ou seja, trata-se de título geral. O verbo assistir, no contexto da mensagem, é transitivo indireto, necessitando, portanto, da preposição a. Contudo, o termo a seguir é masculino, o que não requer a crase. Você já deve ter visto a palavra distância craseada diversas vezes em vários textos. Entretanto, há um detalhe desconhecido, pelo menos desconhecido da maioria dos redatores. A palavra distância requer crase unicamente quando ela estiver definida. No caso da imagem que você vê, a sequência não foi craseada, não foi de forma correta. Entre os vídeos das dicas 124 e 130, divulgamos o abaixo-assinado Maceió contra Braskem. Se não teve oportunidade de ver, acesse-os, por gentileza. É importante, aliás, matérias sobre esse verdadeiro descaso com a população da belíssima Maceió têm voltado à mídia. Neste vídeo, vamos iniciar divulgação de outra iniciativa popular criada pela nutricionista Cláudia Colamarco Ferreira, diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica. Conheça antes sua história. Eu sou a Cláudia Colamarco Ferreira, tenho 59 anos, sou casada com o Emerson, mãe do Vitor e da Cassandra, avó da Sara e da Cecília e do Noah que ainda vai nascer. Moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou nutricionista, mestre e doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos, professora universitária na área de nutrição e gastronomia e autora do livro Charcutaria Passo a Passo.
Sempre fui uma pessoa muito saudável, mas em 2019 iniciaram os sintomas e em 2021 recebi o diagnóstico de ELA, esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurológica de natureza degenerativa, progressiva, incapacitante e incurável. A partir desse momento começou uma nova vida para mim e para as pessoas próximas a mim. A ELA não é uma doença como as outras, é em si uma sentença de morte e a minha única saída foi olhar para cima e contar com a misericórdia de Deus. Fiz o exame genético e foi constatada uma mutação no gene SOD1. Por incrível que pareça, um laboratório americano, o Biogen, desenvolveu uma droga específica para este tipo de mutação, de enotofersen, que tem obtido resultados positivos, paralisando a evolução da doença e até revertendo alguns sintomas. Imagina a minha euforia com essa notícia, mas essa droga não está disponível no Brasil, precisa da aprovação da Anvisa para que possamos utilizá-la. Ela já foi aprovada pelo FDA americano e estamos aguardando a aprovação da Anvisa. É por isso que decidi começar essa petição, para implorar que a Anvisa libere logo o medicamento enotofersen, porque a doença é implacável e o tempo é o nosso grande inimigo. Não podemos esperar, os sintomas vão aumentando a cada dia, paralisando gradativamente os músculos do corpo até que leve à tetraplegia e à morte por asfixia. Bem, foi assim que nasceu o abaixo-assinado da senhora Cláudia. Antes de iniciarmos a análise do texto em si, precisamos destacar que nossa intenção é unir o nosso trabalho de dicas gramaticais aos esforços de parte dos brasileiros que se dispõem e necessitam de apoio. Eventuais equívocos gramaticais são instrumentos de apoio a quem já se conscientizou sobre a importância da boa comunicação em tempos tão opinativos quanto estes em que vivemos. Precisamos ainda destacar que abaixo-assinados são geralmente redigidos em linguagem não formal, ou melhor, entre o coloquial e formal, a fim de chegar ao maior número de leitores possível. As intervenções aqui têm caráter de bom oportunismo. Nem sempre há equívocos na presença ou ausência de pontuação ou termos numa redação. Contudo, muitos termos são dispensáveis, trata-se apenas de adequação de comunicabilidade. Muitos redatores apresentam determinados vícios que nem sempre causam problemas de compreensão na mensagem escrita. Uso exagerado de artigos é um deles, tanto definidos quanto indefinidos. Ao ler o trecho, se você dispensar os artigos, perceberá que não fazem falta, e há lógica nisso. Note também que a personagem do texto já se identificou. Nesse cenário, o termo pessoa é também dispensável, não obstante o uso não estar incorreto. Outra questão importante é a repetição de termos no mesmo parágrafo. O verbo ser se repete no mesmo período. Isso deixa a leitura travancada. A redação ideal do trecho é... E percebam que essa mesma flexão verbal inicia o parágrafo seguinte. Por questões visuais, certos trechos necessitam de destaque, entre aspas, ou negrito ou itálico. Citações, títulos de obras, apelidos de personalidade conhecidas, etc., são termos destacáveis. É o caso do título do livro da mensagem deste abaixo-assinado. Esta foi a dica 131 do curso FEB, Fale e Escreva Bem. Muitíssimo obrigado por estarem até este trecho do vídeo. Não se esqueçam de colaborar, de apoiar a causa da postulante Cláudia Colamarco Ferreira no seu abaixo-assinado. Muitíssimo obrigado. Até a próxima dica.